Pais queridos, ainda sobre as nossas reflexões acerca do momento que estamos vivendo, nós seres humanos negligenciamos muita coisa e a gente às vezes não enxerga o que deveria enxergar. Existe um estudo da Bíblia chamado As 7 Dispensações. 7 dispensações. E o que seria isso? As 7 dispensações da Bíblia os períodos bíblicos. O período do plano de redenção de Deus. As 7 dispensações começou com Noé, com Adão e Eva, e ela termina no arrebatamento, pós-arrebatamento da igreja. Para que você possa entender, as 7 dispensações são os períodos da Bíblia. E você vai perceber como o que nós estamos vivendo hoje vai casar direitinho. E eu tenho com isso que nós vamos falar, e tenho uma certeza absoluta que você vai refletir um pouco mais sobre o tempo que nós estamos vivendo. As 7 dispensações da Bíblia. A primeira dispensação da Bíblia é a da inocência. Foi o tempo da época de Adão. Eles eram inocentes, Jardim do Éden. O tempo a dispensação da inocência vai da criação do homem até a sua queda. E qual era a responsabilidade deles? Não comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. O fracasso deles foram que eles comeram. O juízo para isso foi restrição, maldição e a inclusão da morte, porque até então não existiria morte, não existiria dores, não existiria mazelas, enfim. Então a morte foi introduzida através desse período. O segundo período, a dispensação da Bíblia é a dispensação da consciência, que também ainda na época de Adão e Eva, que após eles comerem o fruto do bem e do mal, eles criaram a consciência. E o tempo foi desde a sua queda, da queda de Adão e Eva, até o episódio do dilúvio. Esse é o tempo da consciência, a dispensação da consciência. A responsabilidade nesse período era obedecer e oferecer sacrifícios. Qual foi o fracasso desse período? Foi a corrupção. Qual foi o juízo? O juízo foi o dilúvio. A terceira dispensação, governo humano. Governo humano, o tempo foi do dilúvio até a Torre de Babel. Qual era a responsabilidade desse povo? Povoar e espalhar-se por toda a terra. Qual foi o fracasso deles? Eles desobedeceram e construíram uma torre, a Torre de Babel. Qual foi o juízo? A confusão de línguas. Quarto período da era bíblica. Veja que começou com Adão e Eva, e a Bíblia vai se transcorrendo, né? Como um enredo, como um percurso. A quarta dispensação foi a da promessa. A da promessa, o tempo dela é de Abraão até a tábua das leis
no Monte Sinai. Qual era a responsabilidade dessa época? Permanecer em Canaã. Permanecer em Canaã. Qual foi o fracasso dessa época? Eles foram para o Egito. Qual foi o juízo? A escravidão. Perceba que cada época da Bíblia, ela vai se cumprindo. É como se fosse um cronômetro bíblico que se iniciou e que se vai terminar. Então, a quarta dispensação é a da promessa. E eles fracassaram. O tempo era de Abraão até o Monte Sinai. A responsabilidade deles era permanecer em Canaã. E o juízo foi a escravidão. A quinta dispensação é a da lei. O tempo desse período bíblico foi do tempo da lei do Monte Sinai, dada por Deus, até Cristo, na época de Moisés. A responsabilidade qual era? Guardar a lei. E eles fracassaram. Eles se corromperam, desobedeceram. A sexta dispensação. A sexta dispensação. São 7. A sexta dispensação, sabe qual é? É a que nós estamos vivendo hoje. É a dispensação da graça, que é Jesus. O tempo dessa dispensação é da vinda de Cristo, ele já veio, e até a sua volta, o seu retorno, ou seja, quando Jesus voltar novamente. Então perceba, Jesus ainda não voltou, e nós estamos vivendo o quê? A dispensação, a sexta dispensação, a penúltima. Falta só mais uma para que todo o cronograma bíblico ele se encerre, e aí o mundo que é mundo hoje não conheceremos mais, não existirá mais. Só na glória, só nos céus. Estamos na sexta dispensação. Dispensação da graça, que é Jesus. O tempo da vinda de Cristo até a sua volta. A responsabilidade. Qual é a nossa responsabilidade hoje? Receber Cristo pela fé e andar no Espírito. Quais tem sido o fracasso dessa época? Olha só, a rejeição a Cristo. Qual é o juízo para isso? Pasmem agora. Qual é o tempo da graça? A vinda de Cristo, ele já veio. Deus já nos deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas que tenha a vida eterna. É da vinda de Cristo até o seu retorno pelas nuvens, para arrebatar a sua igreja. Nós estamos vivendo esse. Qual é a nossa responsabilidade? Receber a Cristo pela fé e andar no Espírito. Qual foi o fracasso, ou qual está sendo o fracasso dessa época? Rejeição, muita rejeição a Cristo. Qual é que vai ser a pena, o juízo? A grande tribulação. Está perto ou não está perto? Está muito perto. Jesus está voltando ou não está voltando? Está muito perto. A grande tribulação. Para chegarmos à grande tribulação, está muito perto. Por quê? Nós estamos evidenciados e respaldados pela Bíblia acerca de alguns eventos que estarão próximos do fim. E tudo está se rumando, tudo está se esquematizando para isso. Nós estamos vivendo a época da pré-tribulação. Não é a tribulação, é a pré-tribulação. Nós estamos na sexta dispensação, que é a da graça. E a sétima dispensação, sabe qual é? A sétima é aquela que está lá na frente ainda,
é o reino. Reino de Deus. A sétima dispensação é quando Jesus voltar. É o que vai acontecer ainda. Veja que as outras já aconteceram. E essa sétima vai acontecer. O tempo é da volta de Cristo até o fim do milênio. Sabe, irmãos? Contudo, eu quero que você possa refletir. O mundo espiritual, ele existe. O mundo espiritual rege essa vida, rege esse mundo. E nós temos que dar valor. Nós temos que parar e refletir. Temos que organizar a nossa vida. E dispersar tempo para Deus. Voltarmos para Deus, para Jesus Cristo de Nazaré. Dobrar os nossos joelhos, pedir perdão, pedir misericórdia ao Senhor. Todos nós falhamos, todos nós temos pecados, todos nós, sem exceção, todos nós. Mas a grande diferença é que nós temos a legalidade de dobrar o nosso joelho e de pedir perdão a Deus. Pedir perdão a Deus, que Ele tenha misericórdia. Misericórdia do nosso país, do nosso estado, da nossa cidade, da nossa família. Misericórdia. As 7 dispensações. Eu te pergunto: estamos perto ou não? Deus te abençoe.